A gente foi fazer uma pesquisa e a gente foi ouvir a mulherada. O que mais incomoda no corpo da mulher quando a gente está falando aí de estética, quando a gente está falando de cuidados, quando a gente está falando de começar uma atividade física ou mesmo mudar hábitos? Aí descobrimos que não tem pra ninguém, né? A barriguinha ainda é o que mais incomoda e o que mais deixa a vida das mulheres perturbada. Aí, vou fazer o seguinte, deixa eu já cumprimentá-la. Vocês já vão entender as barriguinhas que vão entrar por aqui. Queridíssima doutora Ana Luísa Vilela, bem-vinda, boa tarde. Nós escolhemos, doutora Ana Luísa, é claro, 4 classificações de barriga. É isso ou 5? 4. Nós temos 4 classificações de barriga. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Sua barriga pode dizer mais a respeito, né, da sua vida, sobre você, do que você imagina. Não é verdade? Com certeza. Quando a gente estuda medicina, a gente começa a entender comportamento. E no momento que o paciente entra no consultório, a gente já tem que prestar atenção em algumas coisas. E a barriga, ela é uma coisa muito importante no nosso dia a dia e no nosso diagnóstico. E não é porque a gente gosta ou não da barriga, ou porque a barriga é bonita ou feia, porque ela diz algo mesmo. Ela diz algo. Ela diz sobre a nossa genética, ela diz sobre a nossa possibilidade de constituição corporal, ela diz sobre as possíveis doenças e riscos aumentados que a gente pode ter. Uma barriga volumosa aumenta em dobra o teu risco cardíaco. Olha só. Dependendo do estilo da sua barriga, a gente sabe se você é um gordinho saudável ou não, ou um gordinho metabólico. Então hoje a gente vai fazer um convite pro pessoal de casa, para todo mundo ir lá na frente do espelho e tentar identificar com as barrigas que a gente vai mostrar aqui ao vivo qual é a sua barriga, para você entender o que ela diz sobre você. Meninos, as barrigas estão ok? Eu vou pedir para o Zé entrar. Venha Zé e Enéas, meus meninos. Eles vão entrando hoje trazendo as barrigas. Porque fica chique. Ó, veja como fica chique, ó. Primeira barriga no ar. Gostaram dessa barriga? Muito obrigada, Zé. Muito obrigada pela primeira barriga. Até a próxima barriga. Meus meninos eficientes. Que barriga é essa, doutora? Vamos lá. Essa é a nossa famosa barriguinha pochete. Pochete. Como a característica dela, pela foto a gente consegue, claro, identificar, mas a característica dela é quando a gente consegue ter uma saliência, a gente consegue pegar uma gordura. E aquela gordurinha chata. Sabe aquelas pessoas que tentam, malham, lógico, mudança de hábito de vida e boa alimentação é tratamento para qualquer tipo de barriga. Tá. Mas sabe aquela barriguinha que você te incomoda, você segura assim, você sai aperta da calça, tá, aquele pequeno pneuzinho, flanquinho, aquilo tá, que você está magra, você está satisfeita com o seu corpo, mas essa barriguinha te incomoda. É uma barriguinha que não é metabólica, mas já é um sinal de que algo errado você está fazendo no seu dia. A causa dela tá aqui. Deixa eu ficar perto da causa agora. Vamos começar com a causa e depois com o tratamento de cada barriga, né? Normalmente, as causas podem ser muito variadas, mas elas estão bem relacionadas a essa barriguinha, aquela primeira barriguinha, quando você começa a aumentar de peso. Tá. Então, quer dizer que você está desbalanceando, normalmente comendo mais carboidrato, mais açúcares que precisa, dormindo mal, certo, gastando menos energia do que deveria. Fazendo pouco exercício. Tá. Aí é aquele belisquinho, aquela bolachinha naquele café da tarde, que não é uma bolacha, é um pacotinho. Tipo só hoje, mas aí amanhã de novo, tudo bem, não tem problema. Então, essa barriguinha começa com aqueles pequenos deslizes. Certo. Essa barriga é uma barriga perigosa? Depende, ela pode ser o primeiro sinal das outras barrigas que estão por vir. Começa com a barriga pochete, é isso? Começa com ela pequenininha, tá, e depois ela pode ir aumentando. Aí ela vai virar uma barriga perigosa. Que vocês vão ver qual vai ser a barriga perigosa, que vai entrar uma barriga perigosa. Vai entrar uma barriga bem perigosa. Só que eu imagino que muita gente se identifique porque é aquele pequeno deslize que a gente pode ter cometido agora nas férias, super recente. Réveillon, né? Festas, então você começa, nossa, a calça tá apertando, aquele botãozinho não fecha. É o primeiro indício dessa barriguinha começando. Que a barriga pochete. O resto pode até tá magro, né? O braço. Pode até tá bem. O culote. Mas essa barriguinha começa a incomodar. É aquela na ginástica que dá aquela dobrinha. Certo. Já identificaram. Por isso que todo mundo, quem nunca pensou em ter uma pochetinha, né? Agora, exercícios para o abdômen são importantes. Essa barriguinha ela é bem tratada com aeróbicos. Tá.
Sabe? Essa barriguinha é aquela barriguinha que a gente ainda consegue. Sabe aquela dos 5 quilinhos, um pouquinho que a gente emagrecer? Se ela for mais resistente, essa barriga é uma barriga que não tem tanta flacidez. Mas é uma barriga que pode também ser tratada com tratamentos estéticos, porque ela não é uma barriga tão metabólica. Que nós vamos falar aqui. Então, deixa eu apoiar aqui pra gente falar agora dos tratamentos. Eu acho que o pessoal de casa se identificou. Esse é aquele quilinho adquirido que você nem percebeu e de repente quando você pôs a roupa percebeu. Aí você olhou no espelho de novo, pegou e falou, percebi. Agora sim eu percebi. Se emagrecer essa paciente, a gente consegue então ter uma barriga legal e sem problema na saúde. Se não passar desses 5 quilinhos. Se não passar desses 5 quilinhos. Vamos lá, tratamentos. Então, exercício físico fundamental. Por quê? A gente consegue compensar essas coisas ruins gastando energia. Então, a primeira fase é a gente adaptar uma atividade física interessante para o nosso dia a dia. Certo. Outra coisa, fibras, frutas, boa alimentação, aumentar a fibra. Se você não está naquele ponto de fazer uma restrição alimentar muito grande, é muito legal a gente fazer algumas trocas. Colocar mais frutas, mais legumes, mais verduras, menos condimentos, no lugar menos embutidos, tirar um pouco esses doces, para que a gente acerte a alimentação. Certo. O que é isso aqui, doutor? A partir daí, isso veio para simbolizar alguns tratamentos estéticos. Essa barriguinha são com aqueles tratamentos estéticos da moda, podem até funcionar, porque elas têm uma camadinha de gordura, mas essa gordura não está intravíscera. Então é aquela gordura que o tratamento estético consegue resolver. Pode conseguir resolver. Porque ela é externo. Ela é externa e ela é pequena. Existem alguns tratamentos estéticos que servem para isso, para tirar aquelas pequenas concentrações de gordura. É uma barriguinha que talvez, dependendo do tamanho, entraria uma plástica. Uma lipo. Uma lipinho. Uma lipinho pequena, aquelas mini lipos. É uma barriguinha, assim, que vai muito da avaliação do tamanho, do local, mas é a barriguinha que serviria para as famosas enzimas localizadas. E as enzimas, a doutora trouxe hoje. A gente fez um programa há algum tempo, que está lá no YouTube para quem quiser assistir, a respeito das enzimas. Aqui é uma ilustração. E por que a gente citou, e a gente fala com muita seriedade, que é um trabalho seríssimo, a doutora Ana Luísa Vilela é nutróloga, estudou muito. Essas enzimas são naturais, são... não tem nada proibido feito para cada paciente. E assim, porque tem muito paciente que pergunta, tem muita gente que tem dúvida. Mas eu fiz aquelas enzimas na barriga. E não adiantou nada, porque você tinha gordura que não era só da barriga. E isso a gente vai explicar ao longo das barrigas. Essa barriga que é só a pochetinha, a localizada, a enzima local, dá. Você pode contar não precisa contar todos não, porque imagino que sejam vários e tal. Mas um princípio ativo que pode estar nessas enzimas? Pode estar desoxicolato, pode estar cafeína, são algumas coisas, mas isso varia muito. E aumenta o metabolismo local. Local, bem local, você falou certíssimo. É uma enzima para ser usada naquele local. Ela não vai agir no braço, não vai agir no peito, não vai agir no bumbum. Mas se essa paciente não mudar hábitos, a enzima não vai adiantar sozinha. Não vai funcionar, não vai funcionar. Isso é para aquela pessoa disciplinada, que já tentou tudo e que ainda sobrou aquele pedacinho. Não é suficiente para uma lipo, que a lipo você tem que ter um volume razoável. Você quer tirar aquele pedacinho? Ótimo, localizada. Perfeito. Então, e os tratamentos estéticos também. Existem alguns laser, ultrassom, aquelas crio, tem muitas coisas. Criolipólise é legal nesse caso? Nesse caso, sim. Se você tiver uma prega suficiente, que a crio tem todos os limitantes do tamanho de gordura da prega, mas também serve para esses casos. Quem se mata de fazer abdominal, doutora, tem algum resultado com essa barriguinha? Quem se melhora. O músculo, ele firma toda a nossa pele e a nossa barriga. Se a gente tiver um músculo legal, a nossa barriga vai ser mais interessante. Pode ser que a gente precise de alguma correçãozinha pequena, mas a musculatura é fundamental para você ter uma barriga bonita. Neste caso, eu acho que a pergunta vale. A gente vai ter vários tipos de barriga e talvez eu tenha que fazer essa pergunta em todas, mas vamos entender. Se a gente está falando de uma barriguinha que vem de um pouquinho de excesso de carboidrato ou mais calorias no dia, que não gastou, que tipo de atividade física é recomendado para essa barriga? Aeróbica, uma corridinha, uma pedalada, ou uma musculação, ou um pilates? O que você acha? Eu acho que exercício físico é sempre recomendado em todas as situações e todos eles.
A gente nunca pode focar num exercício só, porque a musculação é muito importante para a gente ganhar massa muscular. Tá. A massa muscular vai garantir que a gente queime energia sem estar malhando, até mesmo dormindo. Certo. Então é bem importante nesses momentos, como o aeróbico também, para dar um condicionamento físico. Então entraria todos? Entraria todos. Tá. Todas as atividades. Todas as atividades. Glaucia, tá no ponto perguntinha do povo da rua, porque essa primeira eu acho que tem tudo a ver com essa barriguinha. Vamos ouvir o que o pessoal de casa das ruas aí quer saber? Olha lá. Qual é a região mais perigosa para ter acúmulo de gordurinha? Neste caso, a doutora disse que ela não tá tão perigosa, mas ela pode se tornar. Por quê? Porque começa essa gordurinha superficial e depois a gordura vai indo para intraórgão, que é a gordura perigosa, a gordura visceral, é a nossa gordura metabólica, mas nós vamos falar muito dela ainda. Porque vai entrar uma barriguinha que é metabólica, que é metabólica. Surpresa. Quais são os nomes das barrigas, gente? Canta pra mim, porque ó, essa é a pochete, aí tem qual que daqui a pouco vai entrar? Metabólica. Metabólica. Vai entrar a barriga flácida, que é a avental. Ah, a barriga flácida avental e a ampulheta, que não tem tanto aqui, mas que é quadril. E aí tem gordurinha no quadril. Aqui, aquela gordura baixa. Acho que trocamos a barriga. Trocamos a barriga. Que barriga é essa, doutora? Essa é aquela famosa barriga metabólica, aquela barriga dura. Sabe aquela barriga de cerveja comumente conhecida? Sei. A pessoa normalmente é magra, mas tem aquele barrigão duro. E quando você aperta, fala assim, não, mas não tem gordura aqui, porque é duro. É duro. Essa é a pior barriga. Essa é a barriga que você tem que tomar cuidado em casa. É a barriga que os médicos morrem de medo. Ela é a barriga do diabético, tá? Ela é a barriga do hipertenso. É a barriga do cardíaco. Puxa. É a barriga daqueles doentes de metabolismo, de doenças hormonais. Pode ser uma barriga com xingoide. Então, essa barriga nós temos que investigar muito bem. Essa barriga a gente tem que fazer um controle cardíaco muito bem feito. Tá. Um controle glicêmico muito bem feito. Para essa barriga cair muito bem aqueles testes metabólicos de curva glicêmica. Tá. Tá? Porque é uma barriga que pode trazer diabetes. Ela pode trazer diabetes ou ela pode ser um sinal do diabético. Aquele diabético tipo 2, é muito comum ter essa barriga. Aquele pré-diabético que de repente olhou lá o exame, ainda não tá diabético, mas tá num valor ali, num limite muito, muito próximo. Então esse a gente tem que investigar mais fundo ainda, porque às vezes no primeiro exame dá normal, mas ele já não tá normal. Puxa, aí o bicho pega. E eu te pergunto, até pra gente iniciar e direcionar antes de falar das causas. Uma das causas pode ser genética? Uma das causas pode ser genética. O organismo ele pode não aguentar muito tempo a sobrecarga, essa gordura grande visceral. O acúmulo de gordura no fígado pode levar a uma cirrose no futuro. Tá? Então, esse acúmulo de gordura pode levar a uma sobrecarga do pâncreas, uma resistência maior insulínica, uma produção maior de insulina. Tá. Picos de glicemia, então são aquelas pessoas que passam mal durante o dia, sudorese, calafrio, mal-estar. Aquela pessoa que tem baixo preparo físico, que não consegue subir uma rampinha. Que fica ofegante. E você trouxe algumas coisas para ilustrar aqui que também são bem conhecidas e que a gente sabe que não fazem bem. Mas você destacou aqui carne com muita gordura, bebida alcoólica. Isso ajuda muito o acúmulo de gordura visceral. Sobrecarrega muito o fígado. Tá. Que normalmente é o primeiro sinal que a gente tem dessa barriguinha. Que é aquela faz aquele exame de ultrassom e vê aquela esteatose hepática leve, que é a gordurinha leve no fígado. A gordura no fígado... Vamos aproveitar então falar sobre isso. A gente já fez pauta a respeito, mas é sempre bom lembrar. A gente está usando a barriga para falar a respeito disso e na verdade é uma conscientização nesse caso, que vai além da estética, né? Muito Eu acho que isso ficou claro. Quando a gente fala de uma gordura no fígado, por que esses elementos e de repente se alimentar mais de uma gordura animal, uma gordura saturada, ela vai direto para o fígado? O fígado é nossa esponja. O rim filtra, o fígado metaboliza tudo que entra. A metabolização da gordura, do triglicérides, parte pelo fígado. Então, ele é o primeiro órgão afetado quando a alimentação não está boa, quando a gente consome muito álcool, aonde o álcool é metabolizado para ele ser excretado? No fígado. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso fígado. Ele é um órgão que regenera? Sim, mas ele machucado demais, ele vai perder sua função. Entendi. E aí vai acumular
Mais problemas e mais gordura. Mais problemas e mais gordura. Essa paciente também come muito carboidrato, assim como a pochetinha que a gente viu há pouco? Provavelmente sim. Provavelmente são pacientes que são mais deprimidos, eles já não gostam tanto do seu corpo, eles já têm aquela gordurinha metabólica que dá mais fome. Também aumenta a fome. Aumenta a fome. Então, normalmente, esses pacientes são meio insaciáveis. Come sem parar. Come sem parar, tem muita fome. Isso já pode ser um sinal até da diabetes. Tá. E aí que é carboidrato, né? Que é carboidrato, você quer comida pesada, você quer gordura. Alimentos gordos e carboidrato dá muita fome, dá muita vontade de comer. Tá, uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Vamos colocar uma dúvida, então, do pessoal das ruas a respeito da barriga. Falei pra vocês que a gente foi consultar a mulherada pra entender o que a mulherada espera da barriga. E depois a gente vai pro tratamento da barriga metabólica. Olha lá, na tela. Comer rápido engorda? Ih, boa pergunta. A velocidade, então, aquela... Nossa, eu só tenho 15 minutos pra almoçar, tenho que voltar a fazer um trabalho... Blá, 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 blá. Engorda? Engorda à medida que você come mais do que você precisa. Você não tem aquele estímulo da mastigação para mandar mensagem para o teu cérebro, estou satisfeita. A gente não tem parte da digestão quando a gente come muito rápido. Então, esse lance do recado, até mandar o recado para o cérebro, que você está satisfeito, leva um tempo. Não é imediato. Não, e ele tem várias etapas. A mastigação é uma delas, a distensão do estômago é outra delas. A queda da comida no intestino faz parte desse recado. Então, quando a gente come muito rápido, a gente vai pulando etapas. E esse recado chega atrasado e, às vezes, a gente come mais do que a gente precisa. Então, por isso que o mastigar é importante. É o primeiro passo, assim, de dica, até como tratamento. Até como tratamento. O mastigar também é importante porque grande parte da digestão e o princípio da digestão dos carboidratos acontece na boca. A primeira etapa, quando a gente mastiga bem, a gente tem uma boa digestão e uma boa absorção de alimentos. Perfeito. Então é importante mastigar. Tá aí, perguntinha inteligente. Vamos ver a pergunta do público, então. Na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Márcia, obrigada. Fiz uma reeducação alimentar para emagrecer a barriga. Emagreci todo o corpo, menos a barriga. Por que será? Boa pergunta, Márcia. É verdade. Doutora, por que a barriga é o último lugar que a gente emagrece? Às vezes a gente emagreceu a barriga, só que, olha só, a nossa barriga ela é feita de pele e a pele ela tem aquela camadinha de gordura. A pele demora mais do que a gordura para sair, a pele demora para voltar. Certo. Então, às vezes a gente tem aquela primeira impressão, não emagrecer a barriga, porque aquela pelinha ficou flácida, caidinha na frente. E ainda que você consegue pegar, mesmo que seja a pele, mas tem um pouco de gordura, né? Ainda tem um pouquinho. Então, às vezes, a gente tem que direcionar mais os tratamentos para a barriguinha. Foi como a gente falou da outra vez, às vezes a estética ajuda nesses momentos, quando só faltou aquela pelinha para voltar, quando a gente faltou somente um pouquinho de gordura, que não é o caso dessa aqui. Isso aqui é bem um tratamento complexo. Esse aqui é o tratamento. Por quê? Porque daí a gente está falando de saúde envolvida na história. Saúde envolvida na história. Márcia, sua pergunta vai ser respondida mais um pouquinho com as outras barrigas que vão entrar, eu acredito. Vamos falar do tratamento para quem tem uma barriga metabólica e perigosa, hein, gente? Essa entra no ponto, assim, de alerta, perigo. Essa é uma barriga complexa para a gente tratar em consultório. É um paciente que deve ser acompanhado, muitas vezes ele tem que ser medicado, a gente trouxe isso aqui. A gente usa remédios que a gente chama de enzima oral, mas é um nome fictício, mas são remédios para limpar fígado. Manipulados normalmente? Pode ser manipulados ou pode ser de farmácia. Tá. Normalmente a gente tem que controlar a pressão, a gente tem que controlar a resistência insulínica, a gente tem que controlar todos os hormônios desse paciente para ele começar a ter uma vida normal e a gente paralisar esse estado metabólico, tentar regredir o que dá e estacionar pelo menos. Puxa, em muitos casos já são diabéticos, em muitos casos a gente não consegue regredir, mas a gente consegue estacionar de uma tal forma que ele evolui bem, que ele vive anos ainda com um bom controle. Mas, normalmente, essas barrigas necessitam de medicamentos específicos. Inclusive para emagrecer?
Medicamentos até para emagrecer, dependendo do grau para emagrecer, mas a gente não usa, hoje, Carol, o tratamento de emagrecimento mudou muito, o peso não é a nossa referência e assim, a medicação, normalmente ela é para outros casos, tipo eu tenho que tratar a cabeça, eu tenho que tratar a fome, eu tenho que tratar a diabetes, eu tenho que tratar o metabolismo para que ele venha emagrecer por consequência. Entendi. São raros os casos que a gente tem que tratar a obesidade pura, né? Nesse caso, é uma paciente, muitas vezes, que eu tenho duas perguntas, até pra gente entender o que tem acontecido na nossa sociedade, tá? Pro pessoal de casa se identificar e falar assim, mas é só comigo que tá acontecendo? Não, gente, tudo acontece com muitas pessoas, só que a gente acha que é só com a gente, quando o problema é nosso, certo? Você tem notado mulheres jovens com uma barriga metabólica? Sim, muito. E a genética tem muito a ver com isso. Às vezes a mulher é aquela mulher quadradinha que tem aquelas perninhas finas e barrigudinha. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa mulher, se engravidar, ela pode ter um diabetes gestacional. Não só essa, tá? Tem outros tipos de mulher. Mas essa é uma mulher que a gente cuida bem. Tá. Cuida bem pré-gestação. Essa é uma barriga pós-gestação? Não, a barriga pós-gestação vai vir por aí. É outra. Meninas, tem a barriga pós-gestação. Aguardem. Não vou contar, é surpresa. Essas barrigas estão muito legais. Doutora, mais uma perguntinha. Cigarro. Mulheres que fumam, aí tem o lance do anticoncepcional, que a gente sabe que é super perigoso. Você nota que muitas mulheres que têm barriga metabólica têm essa ligação de algum vício? Pode estar associado? Pode estar associado. Pode piorar com o uso do anticoncepcional por causa da coagulação. Tem uma outra barriga que a gente vai falar da ampulheta, que ela é bem perigosa por causa da coagulação nas pernas, da celulite, aquela barriga congestionada. Que tem muita celulite. Tá. Então a gente vai explicar essa barriga pra frente, mas o cigarro com essa barriga é uma péssima combinação. Eu imaginei. Por isso que eu perguntei, aquela que é o perigo do perigo. É o perigo do perigo. Se identificou com a barriga e fuma, pare. Primeira atitude, né? O cigarro não é bom para ninguém, mas assim, para pessoas que têm essa barriga avantajada, para mulher, normalmente a gente considera circunferência 88, para homem 102. Tem os limites de circunferência, Tem esse limite de circunferência. Então a gente tem que olhar muito. Se você passou de 88, gente, procure um médico, sabe? Ou só o médico vai poder identificar quais são os tratamentos adequados, onde a gente vai ter que agir primeiro. Procure um nutrólogo, um endócrino principalmente, um cardiologista, porque são os médicos aptos a identificar esses problemas. É multidisciplinar. É multidisciplinar. Vamos lá para a barriga. Tem perguntinha do público, Glaucia, antes de revelarmos a próxima barriga? Perguntinha do público na tela. Um beijo, Rafa, obrigada. É verdade que tem chás como hibisco, chá verde, chá preto, que ajudam principalmente para perder a barriguinha? E aí, doutora, como é que é a história dos chás? Então, os chás são diuréticos, eles são termogênicos e eles ajudam sim no processo de emagrecimento e de saúde, porque a água, ela é fator fundamental na perda de gordura. Tá. Porque para a gente quebrar uma célula de gordura e transformar essa célula de gordura em energia, a gente precisa de muita água. Então, além das propriedades de cada chá, a água é importantíssima num processo de emagrecimento. Então, isso é verdade. Então, isso é verdade. Agora, se você toma só o chá, comer demais, não fazer exercício físico, não ajuda. Ele não é um milagre. Não, é milagroso. É um complemento, né? É um complemento. Como tudo, né, Carol? A gente não pode generalizar. Não tem um remédio mágico, tá? Que trate todas as doenças. Não tem um tratamento mágico que vai te fazer emagrecer. É um conjunto de ações que você vai ter uma vida saudável e um corpo legal. E tá aí, que barriga é essa? Essa é a barriga que todo mundo estava querendo, aquela barriga flácida, avental. Avental, olha que nome pra barriga flácida. Que pode ser uma barriga que vem pós-gestação. Tava com aquele barrigão, o bebê voltou, mas ficou aquela pele caída e ainda tem aquela gordurinha indesejável. Sempre tem gordurinha, né, por baixo. A gente às vezes olha e fala, ai, é só flacidez. Não é, né? Tem gordurinha. Tem gordurinha. Tem gente que tem muita flacidez mesmo. Aquelas grávidas sequinhas que só engordam a barriga e ficam com aquela barriga flácida depois, que não querem... E essa é uma barriga típica para plástica, abdominoplastia, para retirar aquele excesso de pele. Lógico, existem alguns tratamentos, exercício físico, boa alimentação. Essa é a grande barriga daquelas pessoas que emagrecem muito. Tá. Que eram enormes, perderam muito peso e ficaram ainda com aquela barriga que você não sabe se é uma
barriga só de gordura, que é uma barriga de flacidez. Pelinha. Pele. Então, normalmente, essa barriga, quando ela é perigosa, ela é a barriga de um diabético que não se tratou. E perdeu peso muito rápido pela cetoacidose diabética, que é o diabetes maltratado. Então, você olha para a carinha daquela paciente, ela é magrinha de rosto, bracinho fino. Toda magra, bem magra, mas com aquela barriga flácida, meio gorda, meio flácida, também mole. Pode ser, então, do diabetes. Pode ser também do diabetes. Nossa, isso é interessante, né? Porque a gente não para pra pensar que quando a gente vê a pessoa toda magra, né? Com o corpo todo magro, você não para pra pensar que na barriga que tá escondido o perigo da história, não é no resto, né? A barriga tá mostrando que tem algum defeito metabólico aí, que não foi tratado, e a paciente tá toda feliz, tô perdendo peso super fácil. Olha como na está balança emagrecendo. E aí tá diminuindo. Tá diminuindo. E isso é muito ruim. A gente vai dosar, ela pode estar com um décimo de 400, 500, passando mal. Tá, mas já está acostumada a isso há um longo período de tempo, por isso ela não tem aqueles sintomas abruptos. E não tem nem noção. Então é o perigo dos diabéticos magros. O perigo aparentemente magros. Isso acontece principalmente quando a pessoa está gordinha e emagrece muito rápido. Então cuidado, você acha que isso é uma vantagem? Não é. Não é. Na tela, então, perguntinha do público, vamos falar do pós-gestação, é dúvida geral. Dani, um beijo. Após o parto, quanto tempo leva para a barriga voltar ao que era antes? Essa pergunta é bem legal. Vai depender muito das atividades físicas dessa mãe, vai depender muito do tempo que essa mãe amamenta ou não, para ela estar perdendo aquelas gordurinhas extras. Vai estar dependendo muito da alimentação dessa mãe, se ela teve uma alimentação boa durante toda a gestação ou não. A barriga, depois do parto, a gente pode sim tratar a barriga desde que a gente não esteja amamentando mais. O período de amamentação é sagrado. Faz nada, né? Período de amamentação, exercício físico e boa alimentação. Pô, isso também é uma dúvida que eu acho que as meninas perguntam. Com quanto tempo após ter o bebê a gente pode voltar a fazer uma atividade física que realmente dê um resultado nessa perda de peso, mesmo amamentando? Vai depender muito se for uma cesariana ou um parto normal. Cesárea demora um pouquinho mais. Cesárea demora um pouquinho mais. Parto normal, você pode estar vindo fazendo exercício físico durante a gestação inteira. Tá. Tem mães que estão lá no Pilates, na sua musculaçãozinha no último dia. Eu fiz tudo. Eu também, no meu último dia. Eu cheguei demais. atrasada no meu cesárea. Mas... Jura? Porque você estava fazendo exercício? É fantástico isso. Não, e eu acho que o pique eu trabalhei até 37 semanas. Na verdade, minha barriga era muito grande. Você se lembra, né, doutora? E já estava ficando um pouco assustadora no vídeo. Então falaram, não, Carol, é melhor você parar. Mas o João só nasceu com 40. Então deu pra fazer um monte de coisa ainda quando eu já não estava mais no ar. E isso é saudável, né? Isso é muito saudável. Você não pode começar a fazer um exercício físico se você nunca fez, tô grávida, 3 meses, vou começar a fazer. Não, aí você tem que ter um pouco de cuidado. Mas se você sempre se exercitou e teu médico tá te acompanhando, isso é saudável para você e pro bebê, você pode fazer o tempo inteiro. Tá? Isso vai te ajudar a voltar mais rápido. Mas a barriga da gestação pode demorar até uns 6 meses para voltar. Aqui, tem um inchaço também, né? Sim. A cesárea entra muito ar na cesárea. Por isso que a mulher fica com muitos gases também um tempo depois. Até que saia tudo isso e que a gente não olhe só a pele, mas que a gente olhe uma barriga que estava inchada e que volte, demora. A gente tem a dilatação do útero, o útero tem que se contrair, tem todo aquele sangue, aquela proteção uterina que ela vai sair. Tá. Então, isso tudo a gente tem que esperar um pouco para isso voltar. Tá. Mas não necessariamente você tem que ser barriguda depois do parto, tá? Mas, por exemplo, fazer atividade física amamentando é legal? Tô amamentando, acabei de amamentar. Porque tem várias coisas que dizem, e eu sei que as meninas têm essa dúvida. Porque quando eu tava de licença, me perguntavam muito. Eu voltei a correr com, tipo assim, João com 3 meses. Eu queria ficar com ele o tempo inteiro e tal. Já tinha voltado a trabalhar 45 dias, que ele tinha nascido, e voltei. Só que falam que depois você volta a fazer uma atividade física mais forte, pesada, tipo uma corrida, o sabor do leite muda, você produz mais ácido lático, oxida, e a criança pode rejeitar o seio. Esse mito ou verdade para você, como é que é? Existe para grandes atletas, a gente tem que tomar cuidado e avaliar. Uma pessoa que faz exercício 3 vezes na semana, atividade, um pilates, tal, é muito pouca atividade física para chegar ao ponto de mudar sabor do leite e rejeitar. Mas 10 quilômetros de corrida é muito. É muito, tá. Para início, você tem que ir tateando, você tem que ver na aceitação. Se teu filho está deixando você,
procura trazê-lo de volta. E muito líquido. Você não pode desidratar. A corrida tem muito disso, né? Que desidrata, né? Desidrata. Então você tem que tomar muito cuidado. Tá? Tudo com cautela, gente, conversando com o médico. Tratamento da barriguinha avental, daquela flácida. Como que cuidamos de uma barriga flácida? Com manipulação? Então, a barriga flácida, eu trouxe algumas coisas bem modernas pra gente falar de coisas diferentes, quero tá? ver, modernas, vamos ver. Hoje a gente pode usar ácido hialurônico na barriga. Existem alguns produtos que a gente aplica fazendo traves e ele sobe a barriga. Tipo preenchimento. Tipo preenchimento. Só que é um preenchimento mais leve que age na pele, melhorando a produção de colágeno. Que a gente não tem tanto colágeno, não está produzindo tanto colágeno, por isso que a nossa pele está flácida e tal, então a gente pode usar isso. Interessante, gostei. Existem cremes à base de algumas substâncias que agora eu não posso falar aqui, mas que são bem legais e interessantes. Tem uns até hormonais que a gente pode estar aplicando em regiões para deixar essa pele mais firme. Isso eu já ouvi, isso é legal também. Muito porque às vezes legal. a pessoa olha ali e fala assim, nossa, mas será que isso aqui é anabolizante? Não, ele tem um efeito só na pele. Ele não Só vai, na pele. Não é que vai para corrente sanguínea, injetável, não, é uso tópico, né? Uso tópico. Eu já ouvi a respeito disso, achei bem interessante. É bem interessante, a pele fica bonita, jovem de novo, e a gente pode estar tratando. Essa barriga é uma barriga muito comum para ter estrias. Ah, é verdade, que esticou e depois voltou. Hoje em dia a gente tem substâncias que podem ser aplicadas dentro das estrias, elas vão corar a estria e vai tirar aquela sensação de ondulação profunda da estria. Isso é bem legal que você olhando. Assim, a estria é uma marca. Essa marca não vai sair, mas a gente pode amenizar essa marca. Então você vai olhar de longe, você vai falar assim, nossa, a barriga tá legal. Olha, Diminui uma marca longa, vai ficar fina e estreita. Então são coisinhas. Existem tratamentos estéticos, eletroestimulações que estimulam a pele a voltar, a musculatura da barriga melhorar, principalmente com a gravidez, que o músculo dilata e fica mais espaçado, então é muito legal a gente tratar essa musculatura. E abdominal? É legal fazer depois do parto bastante? É legal para puxar. A gente tem que ver se o músculo não soltou da parede e ficou aquela hérniazinha, porque aí também você pode acabar se machucando. Que é a diástase? Diástase. Que quando você para, né? É, que quando você para. É só cirúrgico para cuidar de diástase? Diástase, normalmente, o primeiro tratamento é cirúrgico. Você tem que aproximar e rafiar. Mas tem pessoas que têm pequenas diástases. Aí a gente, com um exercício físico, melhora e não precisa operar. Muito bom, doutor. Então, para flacidez, que na minha cabeça eu achava que era o mais difícil, também tem um jeito legal. Porque as outras, mudança de hábito e atividade física. A flacidez, a gente sabe que mesmo mudando de hábito, às vezes a flacidez está ali, aquela pele que já foi, já voltou, papapá. Só que com tudo isso a gente consegue melhorar bem a Muito pele. bom. Barriga ampulheta, que na verdade é o inverso, né? Como se fosse a barriga no quadril, enfim. O quadrilzinho avantajado não é bem só a barriga que a gente está falando. Não. Essa é a famosa barriga da brasileira. Ah, é? Sabe a brasileira que tem bumbum, cinturinha e quadril? O carnaval tá chegando aí. É o que a gente vai mais ver muitos exemplos. É aquela barriga, a gente fala barriga, mas é aquele corpinho que dá celulite. Dolorosa, sabe aquela celulite congestiva? Sei. Sabe aquele acúmulo de gordura que às vezes a pessoa parece, nossa, eu sou bonita, gostosa, mas na verdade você é gordinha, você está com excesso de peso, você já está acumulando gordura. Há milhões de anos atrás, essa mulher seria a mulher que sobreviveria, a mulher que teria bons filhos, porque ela tem reserva de gordura. É a mulher que guarda num lugar que não é muito metabólico. É uma gordura que numa necessidade ela pode ser usada. Entendi. Hoje em dia a gente não tem a necessidade de guardar mais. A gente tem um supermercado que guarda pra gente. Então a gente precisa comer o suficiente para sobreviver e não viver para comer. Perfeito. Nada a dizer, linda frase. Sabe? Essa do supermercado guarda pra gente foi ótima. Tem que lembrar disso, né, doutora? Você tem que lembrar disso. Você não precisa comer tudo de uma vez só. A comidinha tá lá, não vai faltar. Não vai acabar. Não vai acabar. Você vai acabar poder pizza comer hoje e amanhã. Você vai poder comer em várias oportunidades.
Então, esse é o a típica brasileira, o tipo fenótipo brasileiro. Mas ela pode ter o quadril e ter barriguinha também, não, né? Tem aquela gordurinha assim, aquela né? gordurinha, normalmente elas têm aquela gordurinha na barriga, mas só que o quadril é bem mais avantajado, então você fica com aquela pressão. Entendi, que a barriga tá menorzinha, mas que é um quadrilzinho. É o quadril, mas na verdade ela é uma pessoa gordinha, que ela tem que se tratar sim, que se ela deixar, essa gordurinha vai virar uma metabólica. Isso que a gente está ilustrando como causa, também é uma comedora de carboidratos, essa mulher? Também é uma comedora de carboidratos. Também é ela nem é tão comedora de gordura, às vezes, porque aí ela concentraria mais em outras regiões, mas ela é uma pessoa que faz pouca atividade física, ela é uma pessoa, às vezes, sedentária, que trabalha muito tempo sentada. Às vezes, ela é uma pessoa que come mais gordura do que deveria, e as gorduras estão implícitas em várias coisas, até aquela bolachinha de água e sal tem gordura, então você não tem, você tem que aprender a entender, aquele macarrãozinho que a gente compra instantâneo tem gordura, então são coisas que você acha que não, mas tem muita gordura. E é aquela mulher que se acha magra porque a barriga nem tá tão grande assim, porque o quadril chama mais atenção, e o braço é fino. É aquela mulher que compra aquela calça 46 para passar no quadril e aperta a cinturinha 4, 5 dedos. Sabe? É engraçado como a gente vai identificando, né? É perfil mesmo. Isso é genético. Tudo que a gente está descrevendo são perfis genéticos. Só que a maneira de cuidar desses perfis, em alguns casos, pode ser parecida, em outros não. No caso de quem tem o quadril, o que tem que fazer? Como é o tratamento? Atividade física é muito importante, tá? Um direcionamento de exercícios para o bumbum, para o quadril, para estimular a perda dessa gordura. Tá. Às vezes, tratamentos estéticos podem associar a uma boa dieta, que a gente não pode sair disso. A gente tem que cuidar muito das veias, do retorno venoso dessa mulher. Essa mulher é uma mulher que pode ter varizes. Então, muitas vezes, a gente tem que usar remedinhos para esclerosar essas varizes. Às vezes, celulite. Essa é uma mulher para a gente tratar com creminhos de celulite que aliviam a dor. Tá. Essa é uma mulher que tem sim que emagrecer. Essa é uma mulher que chás são muito bem-vindos porque melhora aquele acúmulo de líquido, principalmente próximo às células de gordura. Mas olha que interessante, em todas a mudança de hábito é o primeiro passo. Fundamental. Se for para a gente escolher alguma coisa para fazer para emagrecer, mudança de hábito e atividade física. É o primeiro passo. Olha, Glaucia, tem 63 perguntas nas nossas redes sociais. Posso fazer 2? Dá tempo? Ela deixou. Vamos lá, voando. Vou escolher, tá, gente? Bati o olho, escolhi. É o blog da Brigadeiro, uma coisa assim, blog Brigadeiro. Um beijo. Tem uma pergunta. Após a cesárea, fiquei com uma pochetinha, pouco flácida e ainda estou 6 quilos acima do peso. Estou em processo de reeducação alimentar e pratico exercícios físicos 4 vezes na semana. Fiz também algumas massagens modeladoras e criolipólise. Será que isso ajuda a sumir com essa pochete? O que será que está faltando na vida da blog Brigadeiro? Então, ajuda, só que ela tem que ser muito bem orientada para ela não ficar fazendo e perdendo o dinheirinho dela com atitudes que não vão funcionar. A cesárea é muito importante que a gente veja a cicatriz dessa cesárea. Se essa cicatriz está muito aderida, você forma aquela pseudopancinha em cima, que é por causa de aderência de pele. Tá. Então, eu acho que ela tem que voltar no médico, passar no cirurgião plástico, até para ver se talvez um creme, um tipo de massagem específica vai soltar e vai ajudar a ser mais homogêneo. Entendi. Se essa gordurinha estiver próxima à cicatriz da cesárea. Se não, ela tem que emagrecer esses 6 quilinhos, né? Ou ela disse que está fazendo exercício 4 vezes por semana. Pode ser que ela tenha que fazer 5 a 6 até perder os 6 quilos, depois voltar a fazer 4, depois chegar no peso? Depois chegar no peso. Alternativa. Isso. Melhorar a alimentação. Eu piro também como vocês, doutora. Eu adoro esse assunto. Eu fico pirando. O que a gente pode pôr a mais, o que a gente pode tirar, né? Mas vamos fechar com uma perguntinha que está pronta. Parece uma pergunta óbvia, mas não é. Olha lá. Andréia, um beijo pra você. Tirar o carboidrato faz perder a barriga mais rápido. Qual é a sua opinião a respeito do carboidrato? Que eu sei que você tem uma resposta bem bacana. Então, gente, a melhor alimentação não são dietas rigorosas que a gente exclui alimentos da nossa vida. O carboidrato, a gente tem aquela falsa impressão de que uma dieta cetogênica vai nos fazer perder peso rápido. Realmente vai, mas vai fazer você manter o peso? Vai fazer você ficar bem por um longo tempo? Isso tudo o teu médico vai saber te falar. O que acontece? Eu sou a favor das dietas com moderação,
pouco carboidrato na hora que tem que comer carboidrato, você precisa de energia para poder malhar e ter musculatura. Então, o carboidrato é fundamental nesse momento. E as proteínas são fundamentais para fazer um tecido legal, para você ter músculo, para você viver mais feliz e ativo. Então, vamos comer um pouquinho de cada coisa, tá? Mas ninguém melhor do que o seu médico para poder dizer a dieta no período adequado para você estar fazendo. Grande, doutora. Deixa eu mandar um beijo pra Júlia, querida, uma amiga minha, acabou de mandar mensagem aqui pra mim. A barriguinha que eu tinha, porque hoje tá um espetáculo, cesárea. A cesárea é um negócio que também a gente sabe, a gente demora um pouquinho, tem que ter paciência, mas eu acho que todas as suas dicas foram fantásticas, fundamentais, porque o negócio é o seguinte, não adianta também falar a verdade, não tira o carboidrato todo, tem que comer um pouco. E aí você vai lá e o carboidrato que você escolhe é isso aqui. Pô, aí não dá, não é verdade isso? E assim... Estourei tudo que eu podia e que não podia, mas eu precisava falar isso. Não, mas pode comer carboidrato, mas daí não escolhe esse. A abobrinha é um carboidrato, o tomate é um carboidrato. Berinjela. A berinjela é um carboidrato. Então vamos aprender o que são os carboidratos. Obrigada, doutora. Acho que dá beijo. Sempre fantástica, sempre colocando aí elementos da sua vida pessoal, sempre conta a história da doutora. Porque quantos quilos? 60 foram? 60. Eu sou a famosa barriga vental flácida, não, né? Você tá maravilhosa. A doutora se cuide muito. Olha, quem quiser saber mais, ela responde com o maior prazer. Esse assunto é um assunto que a gente vai falar com frequência no Você Bonita. Mande suas dúvidas sempre. O site www.slimform.com.br, nas redes sociais, doutora Ana Luísa Vilela. Só colocar, doutora Ana Luísa Vilela, você já encontra tudo. O que é? Eu preciso agradecer os manequins. Obrigada, meninas. Desculpe, passei rapidamente, eu já tenho de cor aqui o agradecimento da doutora. Um beijo pro pessoal da, como é que eu pronuncio? Propavit, então é isso, o site propavit.com.br, propavit.com.br, muito obrigada pelos manequins aí pra gente desenhar essas barriguinhas. Linda pauta, um beijo pra você e até a próxima.